não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! O que nós chamaríamos, o que o Guy Debord chamava as classes falantes. Quer dizer, são as pessoas que atuam publicamente, os formadores de opinião, como nós chamamos hoje. Então, de fato, como os formadores de opinião geralmente se conhecem uns aos outros, como há um diálogo entre eles, então é normal que eles falem das mesmas coisas, que usem mais ou menos uma terminologia que é convergente, e que, vamos dizer, o fundo imaginário das suas concepções seja mais ou menos unitário. Mas isso não quer dizer que a sociedade inteira os acompanhe. Por exemplo, se você pode tomar como exemplo o próprio Brasil. Se você pegar os vários jornais e os comentaristas que aparecem nos jornais, na televisão, etc., é um grupo muito pequeno de pessoas. E se você perguntar, mas quantas pessoas seguem a opinião desses indivíduos? Você vai ver que não é muita coisa, que a maioria ignora totalmente a opinião deles e está se pautando por um senso de orientação completamente diferente. Então, o espírito da época é apenas o espírito de um grupo, ou de uma classe, por assim dizer. Isso quando chega a ser isso. Mas mesmo dentro dessa classe, você vê abismos e hiatos, assim, grupos totalmente incomunicáveis, onde não é possível sequer você criar um conflito, porque não estão falando das mesmas coisas. Se ignoram radicalmente. Claro que de vez em quando, entre grupos que se ignoram, pode surgir um ponto de fricção. Mas não quer dizer que eles sejam formalmente antagônicos, isso é, que tenham ideologias ou concepções conscientemente antagônicas que estão sempre em choque. Não, às vezes é pura ignorância de parte a parte. Então, é claro que quando você está falando de um período histórico que vai do século XI até o século XVIII, então seria uma loucura você tentar traçar ali encontrar um perfil uniforme, um traçado uniforme do desenvolvimento histórico e dizer a modernidade foi isto, ou a modernidade foi aquilo. Então, sem a pretensão de criar então um retrato da modernidade, eu vou tentar destacar certos pontos que se consolidaram na cultura, na política, na economia desde então e que se tornaram pontos de referência para nós. Então, um fato que nós não podemos negar, que, visto à distância, mostra uma unidade, um perfil bem claro, é esta unificação das civilizações. Quer dizer, com o progresso das navegações, a partir do século XV, então, as várias civilizações, que antes eram totalmente independentes e inconexas, começam a entrar em contato e se influenciar umas às outras, e daí se seguem, vamos dizer, movimentos históricos de uma importância extraordinária, alguns dos quais prosseguem até hoje. Por exemplo, quando nós vemos o processo de cristianização e europeanização, ocidentalização de parcelas inteiras da Ásia e da África, é um processo que ainda continua, tá certo? E que era totalmente desconhecido, digamos, até o século XV e XVI. Então, nós sabemos que o destino de civilizações inteiras da Ásia, por exemplo, foi decidido pelo seu contato com os europeus. E conforme a reação que tiveram à penetração dos europeus, a sua história tomou este rumo, aquele rumo, adquiriu uma aceleração maior ou menor. Também esse processo de ocidentalização ou europeanização, ou até se quiserem modernização,
Não foi algo que aconteceu naquela época, mas, vamos dizer, é um processo intermitente. Ele às vezes começa, depois para, depois começa de novo e se arrasta às vezes por séculos, né? Nós podemos dizer que, por exemplo, a China, ela começou a se ocidentalizar, né, quando chegaram lá os primeiros missionários cristãos, tá certo? Mas ela deu um passo enorme na ocidentalização quando adota o marxismo, já no século XX. Né? Quer dizer, a Revolução Chinesa alcança o poder em 1949. Começa a implantar ali um modelo copiado dos soviéticos, que, por sua vez, vem de um modelo inventado na Alemanha. Tá certo? Então, isso é um passo gigantesco na ocidentalização. Quando cai o comunismo e começam a entrar na China, né, os capitais americanos, o dinheiro americano, você tem uma outra etapa mais intensa ainda de ocidentalização. Tá certo? Então, quer dizer, tudo isso aí é modernidade. Quer dizer, o frade português que chega na China ou no Japão, né, no século XVI, bom, é um capítulo de uma história que prossegue hoje, né, com, vamos dizer, a modernização industrial da China, industrial e militar. Tudo isso ainda é um processo de ocidentalização. Então, um elemento que nós não podemos negar, que ele caracteriza o início da modernidade, é justamente o começo desta ocidentalização do mundo. Isso aí, vamos dizer, é um fato material que foi possibilitado, vamos dizer, pela técnica naval, que os europeus tinham muito mais desenvolvido do que outros, então o que lhes permitia atravessar os oceanos, ninguém mais tinha isso. Claro que você de vez em quando ouve falar, vamos dizer, de um marinheiro chinês que atravessou o mundo e tal, mas é um ou dois, você não é uma penetração maciça como houve a partir desta época, tá certo? Porém, esta superioridade técnica, ela não surge toda nesta época. Não é que antes a técnica de navegação era rudimentar e de repente os camaradas fizeram milhares de descobertas. Não. Essas coisas tiveram um efeito cumulativo. Isso aí começa realmente por volta do século X e XI e gradativamente eles vão fazendo descobertas técnicas que culminam, então, vamos dizer, na montagem daquelas grandes caravelas que atravessavam, né, o oceano, podiam ficar viajando 6 meses, 7 meses, um ano. Né? Então, nós vemos que aí este fator técnico material, ele, por si mesmo, ele não determina o curso dos acontecimentos, mas ele dá instrumentos para que certas ações que antes eram inviáveis se tornem possíveis. Tá certo? Então, um elemento que seria importante para entender a origem da modernidade seria rastrear a origem dessas descobertas técnicas que foram se acumulando e que se condensaram justamente entre os séculos XV e XVI. Também não podemos negar que existe um outro elemento característico da modernidade, que é o desenvolvimento da física matematizada, quer dizer, o que nós chamamos de ciência moderna, que vai ser um objeto da nossa especial atenção aqui durante este curso. Tá certo? Então, também isso não surge do dia para a noite. Por exemplo, vamos dizer, o simples desenvolvimento da notação matemática, quer dizer, o modo como você escreve, né, os seus cálculos, né? Tem certos cálculos que só se tornam possíveis depois do advento da álgebra. Nós não podemos esquecer, os gregos, eles faziam cálculos usando elementos geométricos, pontos e linhas. Isso quer dizer que o cálculo o nível de complexidade com que o cálculo podia alcançar era bastante limitado, né? Apenas, vamos dizer, com o desenvolvimento até da notação numérica, com os números arábicos que nós usamos até hoje, tá certo? E com o desenvolvimento da álgebra, que também vem dos árabes, então aí se torna possível fazer cálculos mais complexos e somente a partir daí se torna possível aplicar, vamos dizer, a matemática à física. Porque na antiguidade, Aristóteles dizia que a matemática não era um bom método
para as ciências físicas, porque você não podia fazer cálculo exato de coisa nenhuma. E isto era verdade no tempo de Aristóteles, né? Se o avanço das matemáticas, que se observa nesta época, aliás, que se acumula nos séculos que antecedem o advento da modernidade e que se condensam naquele momento, se este progresso permite, vamos dizer, a criação de uma física exata ou não, bom, este é um dos problemas mais sérios no começo da modernidade, e nós também vamos, espero consagrar pelo menos uma aula a isso aí. Mas o fato é que a ideia mesma de uma física moldada em cânones matemáticos era absolutamente inviável, né, antes de certos desenvolvimentos da notação e do cálculo. Então, por exemplo, nós não podemos esquecer que é nesta época que surge aquilo que nós hoje chamamos de cálculo, simplesmente, aparece também nesta época, né, o que permite levar a matematização até um nível de detalhe assim, infinitesimal, como se diz, o que também não existia antes. Tá certo? Então, bem, sem uma matemática altamente desenvolvida, não é possível uma física matematizada. Né? Eu creio que não se pode falar ainda de física matemática em Galileu. Galileu é um projeto, então eu chamo de física matematizada apenas. Né? Então, o advento dessa nova ciência que Galileu inaugura é marcado por um objetivo muito simples: é encontrar, vamos dizer, as regras, os elementos matemáticos que presidem a toda a natureza, todo o universo. Ou seja, encontrar, como eu dizia, a linguagem matemática com que Deus escreveu o universo. Né? E os primeiros sucessos que foram obtidos nisso com Galileu e Newton persuadiram todo mundo de que essa estrutura matemática da realidade efetivamente existia. Ou seja, de que por trás de todo o mundo das aparências sensíveis, né, existia lá um conjunto de leis matemáticas que eram, por assim dizer, a verdadeira realidade permanente por baixo do universo das aparências mutáveis. Então, com isso, se volta, vamos dizer, a uma concepção platônica. Quer dizer, o mundo dos sentidos é um fluxo permanente de aparências, tá certo? Que nada significa em si mesmo, mas que remete a uma outra realidade suprassensível, tá certo? De ordem matemática e, sobretudo, geométrica. Quer dizer, o mundo das figuras geométricas, para Platão, era uma espécie de supramundo. E essas figuras geométricas, por sua vez, expressavam, segundo ele, dizer, as ideias ou formas ou fórmulas divinas de todas as coisas. Ou seja, Deus havia criado primeiro o conjunto das formas, né, ou das possibilidades matemáticas, e em seguida tinha dado a isso vamos dizer, a aparência corporal, tal como ela nos aparece. E essa aparência corporal não passa, por sua vez, de uma série de interações entre os corpos, que trocam, por assim dizer, impressões entre si. Mas essas impressões são como uma cortina, né, de ilusões que estão por baixo da verdadeira realidade permanente, que são as ideias ou formas, que, por sua vez, têm uma estrutura matemática. Quando Platão enuncia esta ideia, que a gente vê ainda nos seus qualquer um pode ler nos seus diálogos, você vê que Platão não tem muita certeza do que ele está dizendo. Às vezes ele enuncia isso até como um mito. Então, ele estava antes sugerindo do que afirmando. Né? Então, vamos dizer que em Platão, essa prioridade das figuras geométricas era como que uma figura de linguagem com a qual ele designava a simples passagem do mundo sensível ao suprassensível. Né? Claro que, comparado com os entes corporais existentes, as figuras geométricas têm uma nitidez própria, né? Têm uma claridade, uma lógica interna que as figuras corporais não têm. E, naturalmente, as figuras geométricas se caracterizam por ser mais
inteligíveis do que as formas sensíveis. Quando você observa as formas sensíveis, bem, você pode vê-las, percebê-las, sem entendê-las realmente. Tá certo? Então, são aparências confusas. Mas o mundo das figuras geométricas é por si mesmo imediatamente inteligível. Quer dizer, quando você vê um triângulo, bom, você capta a sua triangularidade imediatamente. Tá certo? E você entende que cada figura é regida por um conjunto de proporções internas, tá certo? Que pode ser facilmente obtida por análise, por mera análise. Quando você estuda geometria elementar no ginásio, o que você faz? Você analisa as figuras para ver quais são as propriedades que estão embutidas ali. Ou seja, várias proporções que podem ser obtidas pelas medidas internas, a partir das medidas internas da figura. Não é isso? Então, se você tomar, por exemplo, o famoso teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos, tá certo? O que é isso? Essa é uma propriedade daquela figura. E essa propriedade é obtida por simples análise das relações entre as várias medidas que tem o triângulo. Então, isso quer dizer que as figuras geométricas elas têm uma inteligibilidade própria que é, por assim dizer, autoevidente, que você pode descobrir sem precisar acrescentar mais nenhum dado de fora. Assim, por mera análise, por mero uso da inteligência, você descobre de dentro das figuras, tá certo, o que estava dado nelas. Então, isso aí marca uma diferença muito grande entre o estudo da geometria, por exemplo, e o estudo da biologia. Para o estudo da biologia, não adianta você pegar um animal, um corpo vivo, tá certo, e tentar deduzir da mera forma dele todas as suas propriedades. Você nunca consegue fazer isso. Sempre você vai precisar de mais informações. Então, por exemplo, da mera forma corporal de um bicho, você não pode deduzir quanto tempo ele vive, como é o processo de gestação dele, tá certo? Qual é o comportamento dele no seu ambiente. Você não pode, você precisa obter mais informações que não estão dadas na simples forma daquele animal. Ao passo que em geometria, você, para compreender todas as propriedades de uma figura, você não precisa acrescentar mais nada a ela. Quer dizer, você vai obter por mera análise. Ou seja, não é um procedimento sintético, quando você tem que juntar várias informações e sintetizá-las em novas formas e novos conceitos. Ao contrário. Então, é um conhecimento estritamente analítico. Por ser estritamente analítico, é evidente que é mais fácil, tá certo? Porque um geômetra não precisa senão de lápis e papel. Às vezes nem disso, ele pode montar as figuras na imaginação dele e analisá-las ali mesmo. Ao passo que no estudo da biologia, da geografia, da história, etc., você sempre precisa colher mais material, o qual é sempre mais ou menos imprevisível, ou seja, não pode ser deduzido dos dados que você tem. Então, você pode tentar imaginar, por exemplo, a quantidade de informações que você precisa simplesmente para você classificar um certo grupo de animais. Por exemplo, quantas espécies de peixes existem numa determinada área? Como é que você pode obter isso por análise? Isso é impossível. Você tem que ir atrás dos peixes, fazer uma coleção, comparar um com o outro, desenhar e ver qual é mais parecido, menos parecido. Aí você os classifica, por exemplo, pela sua forma exterior, ou pelo lugar onde eles vivem, ou pelos seus hábitos, etc., etc. E você nunca tem a certeza de que você coletou todos os tipos de peixes que existem. Se você juntou lá 2.000 tipos, ou 10.000 tipos, ou 20.000 tipos, você não pode ter a certeza de que não existe mais um completamente diferente. Então, esse tipo de conhecimento baseado na coleta de informações, quer dizer, você vai coletando e vai dando uma estrutura racional às várias classificações. Então, esse é um tipo de conhecimento totalmente diferente daquilo que você obtém, que você alcança na geometria através da mera análise das figuras, às quais você não precisa acrescentar absolutamente nada. Vamos dizer, você, para entender todas as propriedades de um triângulo, tá certo?
Bom, você não precisa saber nada a respeito de um tetraedro ou de outras figuras. Aquela mesmo, ela dá todas as suas propriedades, de modo que o estudo da geometria é naturalmente seriado. Quer dizer, quando você deduziu um certo conjunto de propriedades de uma figura, então daí se seguem as propriedades de outras figuras. Então, por exemplo, das propriedades do triângulo, seguem-se algumas propriedades de uma outra figura, que é o tetraedro. Quer dizer, umas estão ligadas às outras. As propriedades do tetraedro dependem das propriedades do triângulo, porque o tetraedro é formado de triângulos. Então, e daí você vai partindo para figuras cada vez mais complexas, mas tudo de acordo com uma ordem estritamente racional, onde você vai passo a passo. Não é isso? Então, podemos dizer que o estudo da geometria é mais fácil do que o estudo das ciências naturais. E este impacto que teve sobre a mente dos gregos, especialmente de Pitágoras e Platão, a percepção da inteligibilidade maior das figuras geométricas fez com que eles fossem naturalmente, espontaneamente, impelidos a considerar essas figuras geométricas como símbolos de um mundo mais elevado do que o mundo sensível. Mas note bem, isso é um símbolo. Né? Não quer dizer que o mundo mais elevado seja constituído de figuras geométricas. E não é criação divina, é um homem que fala. Vamos deixar as perguntas todas para a segunda parte, tá? Senão a gente precisa de uma gravação contínua aqui. Melhor anotar as perguntas para você. Anota, e na segunda parte você faz a pergunta. Tá? Então, as figuras geométricas também têm uma coisa, quer dizer, embora você possa montá-las na sua imaginação, quer dizer, não é que você vai encontrar um triângulo, encontrar um quadrado, não, você o concebe na sua mente. Você não pode dizer que ele é inteiramente uma criação da mente humana. Por quê? Porque essas figuras são rebeldes à vontade humana. Elas têm as suas regras próprias, que são invioláveis. Quer dizer, se você dá um quadrado, por exemplo, e corta ele na diagonal, você vai obter sempre necessariamente um triângulo isósceles e não outra coisa, mesmo que você queira encontrar. Quer dizer, quando você concebe o quadrado, a partir da hora que ele está concebido, não é mais você que está no comando, mas é o próprio quadrado. Ele tem as suas exigências internas, ele tem uma espécie de resistência, assim como os simples números, as quantidades. Quer dizer, você dá duas quantidades, a soma vai dar x e não y. Então, nós podemos dizer que essas realidades matemáticas, elas têm uma forma de existência que não é nem a do mundo sensível, do mundo físico, e nem a dos pensamentos humanos. Os pensamentos humanos, afinal de contas, obedecem à nossa vontade. Nós podemos pensar o que nós queremos, tá certo? Mas, quando você está lidando com figuras geométricas ou com quantidades, não, aí a coisa tem um limite, tá certo? Então, como este mundo matemático, geométrico, não é totalmente servil à mente humana, como ele tem uma estrutura, uma espécie de rigidez própria, então a gente entende imediatamente que existe uma espécie de realidade objetiva, embora eles não tenham existência corpórea, tá certo? Eles nos resistem tanto quanto um corpo resiste à penetração. Você não pode fazer com que dois corpos se interpenetrem, tá certo? Então, quer dizer, tudo isso fazia dessas realidades geométricas um símbolo ideal do mundo inteligível, tá certo? Isso também se devia ao fato de que, para você passar do conhecimento dos corpos sensíveis ao conhecimento das realidades matemáticas, você tinha que subir um grau na escala de abstração. O que é abstração? A abstração consiste em você considerar uma coisa separadamente da outra quando na realidade elas estão juntas, ou ao contrário, juntá-las quando na verdade elas estão separadas. Ou seja, a abstração é uma capacidade que o ser humano tem de modificar mentalmente a realidade para poder compreendê-la desde aspectos que não se oferecem imediatamente à sua percepção. Então é claro que você pode operar a abstração em cima de qualquer coisa, não é isso?
E de fato nós o fazemos o tempo todo. Por exemplo, quando você está usando uma mesa ou uma escrivaninha, essa mesa foi feita, vamos dizer, de uma árvore. E essa árvore, naturalmente, tinha lá as suas propriedades, né, suas características próprias. Mas você não está interessado nessas características no instante que você usa a mesa. E você pode usar uma mesa perfeitamente bem sem saber de qual árvore ela foi feita. Então, isso quer dizer que você está olhando um pedaço de árvore, mas você só o está olhando sob o aspecto da função que ele pode desempenhar dentro do mobiliário, e não sob o aspecto de como essa árvore cresceu, em que terreno ela se dá, quanto tempo é a germinação dela e assim por diante. Então, isso já é abstração. Quer dizer, o processo abstrativo é, por assim dizer, natural e espontâneo no ser humano. Nós separamos e juntamos, né, mentalmente aquilo que nos interessa. E essa capacidade de abstração, então, ela tem graus. Quando você separa, vamos dizer, um corpo sensível da sua forma. Então você vê, por exemplo, várias bolas, uma feita de pedra, outra feita de madeira, outra feita de borracha, e assim por diante, e você faz a abstração dos materiais que compõem as bolas e começa a pensar apenas a forma esférica em si mesma, né? Então, isto é um grau de abstração, o grau mais elementar que existe. Quer dizer, quando, por exemplo, você vê um animal e leva em conta nele somente aqueles traços que ele tem em comum com outros animais da mesma espécie, e começa a pensar em termos de espécie e já não dos indivíduos concretos, então essa é, vamos dizer, uma abstração elementar. Mas existe um segundo grau de abstração, onde você lida somente com as formas abstratas e já não leva em consideração absolutamente os elementos sensíveis dos quais aquilo foi extraído. É exatamente o que se faz em geometria. Em geometria estuda as propriedades das figuras em si mesmas, sem levar em conta os materiais dos quais se compunham, vamos dizer, as versões ou as encarnações dessas figuras no mundo sensível. E existe um outro grau ainda de abstração, onde você, percebendo as propriedades comuns das várias figuras, você começa a conectar essas propriedades umas com as outras, já sem levar em conta sequer as figuras. Tá certo? Então, onde você está tentando penetrar leis mais permanentes que constituem todo o universo geométrico, já sem precisar levar em conta esta figura, aquela figura, outra figura. Então, esta passagem, vamos dizer, da percepção concreta para o pensamento abstrato, era vista ali na escola platônica como uma espécie de aprendizado disciplinar. Quer dizer, as pessoas tinham que aprender a passar do mundo sensível para o mundo inteligível e operar com graus de abstração cada vez maior. Então, esse simples processo de abstração funcionava para a escola platônica como um símbolo da ascensão da alma desde a condição carnal até o mundo divino. Mas, naturalmente, não é a mesma coisa, né? Percebemos que existe uma similaridade, quer dizer, você está indo, né, do mais sensível para o inteligível, tá certo? Então,